Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, a gente tem um vídeo muito especial porque a gente vai resolver uma prova completa com gabarito do nível 1 aí, o nível dedicado para sexto e sétimo ano do ensino fundamental da primeira fase da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Então, se você está estudando para essa prova, está se preparando para essa prova, assista a esse vídeo e tente resolver todas as questões assim que elas aparecerem na tela antes da gente mostrar a resolução e o gabarito, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para as questões. Questão 1. Joana só pode retirar uma lata da pilha se não houver nenhuma lata apoiada sobre ela. Qual é o menor número de latas que ela precisa retirar antes de pegar a lata azul indicada pela seta? Muito bem, a ideia aqui é a Joana pegar a lata azul, e para isso ela precisa retirar as latas que estão em cima da lata azul. Bom, vamos retirar uma por uma aqui. Vamos retirar a de cima, então a gente retirou uma. Vamos retirar aqui mais uma aqui do lado direito, que a gente vai precisar tirar. Vamos retirar mais uma aqui, porque ela está em cima da lata que a gente quer pegar, então a gente já retirou 3. Retirou 4 com essa daqui. 5, 6, 7. 7 latas a gente retirou antes de pegar a lata azul. E aí a gente consegue retirar sem problema. Mas veja que para isso eu precisei retirar exatamente 7 latas. Então a menor quantidade de latas que eu preciso retirar para enfim poder pegar a lata azul são 7 latas. E o nosso gabarito é a letra C, Canadá. Questão 2. José comprou uma calça na loja Alfa e uma camisa na loja Beta. Luiz comprou uma calça na loja Beta e uma camisa na loja Gama. Os preços aparecem na tabela abaixo. Quanto Luiz gastou a mais do que José? Beleza, para isso a gente só precisa calcular quanto que cada um gastou e comparar os valores. A questão disse pra gente que José comprou uma calça na loja Alfa, então ele gastou R$80 pela tabela. E ele também comprou uma camisa na loja Beta, então ele gastou mais R$65. Somando tudo, 80 com 65, ele gastou R$145. E agora vamos para o Luiz. Luiz gastou R$90 porque ele comprou uma calça na loja Beta e ele também comprou uma camisa na loja Gama, gastando mais R$60. 90 mais 60 dá 150. Bom, aí fica fácil você perceber que a diferença entre os dois foi de R$5, certo? Então Luiz gastou R$5 a mais do que José. Como a questão está perguntando exatamente essa diferença, o nosso gabarito, sem sombra de dúvidas, só pode ser a letra A, Argentina. Questão 3. Diana colocou um único colar sobre uma mesa e tirou uma fotografia. Em seguida, recortou a fotografia ao meio na horizontal. Uma das partes recortadas é mostrada abaixo. Qual das figuras a seguir pode ser a outra parte da fotografia? Muito bem, vamos analisar isso aqui com calma. Se você decidir encaixar cada alternativa na fotografia que a questão deu pra gente, todas vão encaixar. Mas lembre-se, o enunciado falou que Diana colocou um único colar sobre uma mesa. Ou seja, é uma coisa só. Parece que são 3 ali, mas é uma coisa só. Então vamos pegar a metade da fotografia que a gente tem e tentar encaixar nas outras alternativas, né? Na letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, até ver uma que encaixe e não só isso, que forme um único colar. Vamos ver. Letra A aqui, pessoal, se a gente encaixar, olha o que vai acontecer. Vai formar 2 colares, um no meio e um outro maior ali que fica ao redor desse primeiro colar, mas é um colar só e não 2. Letra B, mesma coisa, vai formar um colar menor no meio e outro maior ao redor, mas é um colar apenas e não 2. Letra C também não dá certo porque vai formar 2 colares diferentes e a gente só tem um colar na fotografia. Encaixando a letra D, olha só que interessante, parece que a gente forma uma coisa só, um colar apenas. Parece que letra D pode ser a nossa alternativa. E letra E com certeza não, porque a gente vai formar 3 colares diferentes e a questão falou pra gente que Diana colocou um único colar sobre a mesa para tirar a foto. Então não resta dúvida de que o nosso gabarito aqui só pode ser a letra D, Dinamarca. Questão 4. 5 cartões iguais A, B, C, D e E em forma de um triângulo equilátero foram colocados em uma cartolina um por vez.
A figura mostra como ficaram esses cartões. Qual foi o terceiro cartão colado? Maravilha, pessoal. Primeiramente, a questão falou pra gente que são 5 cartões iguais e todos eles têm forma de triângulo equilátero, ou seja, triângulo que tem as mesmas medidas dos lados. Cada lado tem a mesma medida, o mesmo comprimento. E a questão pergunta qual foi o terceiro cartão colado. Então, beleza, teve o primeiro, teve o segundo, teve o terceiro, o quarto e o quinto cartão. Você vai concordar com a gente que o quinto cartão, o último cartão, foi colado em cima de todos os outros. E qual que é o cartão, analisando a figura, que está em cima de todos os outros? É o da letra E, certo? Então, ele foi o quinto cartão colado. Mas não é o que a questão pergunta, a questão que é o terceiro. E eu quero que você analise aqui os cartões A e B. Veja que dá para perceber pelo desenho que o cartão A foi colado depois do cartão B. Tanto é que o cartão B, aquele triângulo está cortado na parte de cima. Então o B foi colado antes do cartão A. E o A foi colado depois do B. Só que o A ele já está embaixo do cartão E. Então o cartão A é o quarto cartão que foi colado, beleza? Mas repara no seguinte, olhe nos cartões B e C. Concorda que o cartão C está cortado justamente pela base do cartão B? Pois é, quer dizer que o cartão B foi colocado depois do C. Então foi colocado C, depois foi colocado B, depois foi colocado A, beleza? E a gente tem um coitado de um cartão D que nem dá para aparecer direito porque ele foi colocado por primeiro. Ele foi colado antes de todo mundo e todo mundo foi colado em cima dele. E aí nem dá para ver ele, só dá para ver um pedacinho bem pequeno. E não só isso, o cartão B foi colado depois de D, porque dá para perceber ali justamente pelo desenho que a gente fez que o cartão B está sobre o cartão D. Então o B foi colado depois de D. E aí fica fácil, né, pessoal? O B foi colocado depois de C e de D e antes do A. Então, o B foi o terceiro cartão. O A foi o quarto cartão, o B foi o terceiro, e aí o primeiro e o segundo tanto faz aqui para nossa questão, pode ser C e D ou D e C, a questão quer saber qual foi o terceiro cartão colado, e com certeza pela nossa análise é o cartão B, o terceiro cartão colado é o B. Por isso, o nosso gabarito só pode ser a letra B, Brasil. Questão 5. Beatriz tem 9 carimbos retangulares de mesmo tamanho organizados da seguinte maneira. E aí a questão dá para você 9 carimbos. Um A, um B, um C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Usando carimbos diferentes, ela carimbou 3 vezes sobre o mesmo retângulo e obteve a figura. E aí a questão dá a figura para você. Quais foram os carimbos que ela usou? Muito bem, pessoal, vamos pegar aqui a figura final que Beatriz formou com esses carimbos aí. E a questão disse pra gente que ela usou exatamente 3 carimbos diferentes. E bem, quais foram esses carimbos? O primeiro deles é o mais fácil de perceber. Veja que no desenho formado, no desenho final, existe uma linha reta bem no meio. E isso só pode ser o carimbo 1B. Como a gente viu ali na figura. Além disso, você percebe que tem uma espécie de triângulo, né? 2 triângulos, um para cima e um para baixo na figura que foi formada. E bom, para isso, só pode ser o 2B. Veja que não pode ser o 2A, porque o 2A é uma estrela e uma estrela ali que teria 2 pontas abaixo da linha que foi desenhada. E também não pode ser o 2C, porque o 2C ele é um losango e ele é bem mais aberto, ele tem um triângulo bem mais aberto do que aquela pontinha que está desenhada na figura. Então o 2C não pode ser, com certeza foi o 2B utilizado. E beleza, com esses 2 carimbos a gente já tem a figura completa. Mas a questão disse pra gente que foram 3 carimbos usados, então tem mais um. E aí a gente tem que pensar que o terceiro carimbo usado foi usado de modo que ele ficou exatamente em cima do desenho que já existia. E olhando ali as bolinhas da linha 3, a gente percebe que o 3C, pessoal, é uma bolinha que fica bem no meio da figura e, portanto, fica sobre a linha que foi desenhada antes. Então a gente nem precisaria utilizar, nem faria diferença no desenho. Como a questão disse que Beatriz usou exatamente 3 carimbos e não 2, a gente pode dizer com certeza que o terceiro carimbo usado, já que foram carimbos diferentes, é o 3C. Analisando aqui as alternativas, os carimbos que a Beatriz usou é 1B, 2B e 3C. E o nosso gabarito só pode ser a letra C, Canadá. Questão 6. Se os números abaixo forem escritos em ordem crescente, qual deles será o terceiro? Beleza, e a questão dá para você 5 números e você tem que saber qual que é o menor e qual que é o maior para saber exatamente qual que é o terceiro número se a gente ordenar em ordem crescente. Bom, 1/6, pessoal, se você tentar fazer essa divisão, 1 dividido por 6,
Bom, obviamente é um número menor do que 1, certo? É uma parte em 6, e você fazendo essa divisão, você vai chegar em 0,166666 e assim vai. A letra B é 6 sobre 10. 6 partes em 10, com certeza é 0,6 ou 0,60, que é o que a gente vai deixar ali para justamente ficar mais fácil a nossa comparação. A letra C é 16 sobre 100. Fazendo essa divisão, é fácil perceber que o número formado, 16 sobre 100, é 0,16, certo? Quando você faz essa divisão, é 0,16 o resultado. Sem outros números depois, é só 0,16. A letra D já deu pra gente o 0,06 e a letra E já deu pra gente 0,166. Beleza? Então temos aí os nossos 5 números já transformados para a gente analisar. Qual deles é o menor? O menor de todos, com certeza, é a letra D, que é o 0,06, certo? Depois, qual que é o menor? Depois da letra D. O menor número vai ser o 0,16, certo? Porque ele vai ser menor do que os outros números que tem mais algarismo 6 depois, certo? Como o número é 0,16, depois dele você pode entender que tem um monte de zeros. Então ele é menor do que os outros números ali. E aí, depois desses, o menor número, que é o terceiro número, é o da letra E, com certeza, 0,166, e isso ainda é menor do que a alternativa A, certo? Que é 0,166666, que vai ser maior do que apenas 0,166. E o 0,6, que é a letra B, é o maior de todos, não preciso nem comentar que ele é de longe o maior. Então, o terceiro número, se a gente ordenar do menor para o maior, é o 0,166 ou 0,166, que corresponde ao nosso gabarito letra E, Equador. Questão 7. Os segmentos horizontais dividem o retângulo da figura em 4 faixas da mesma largura. A área da região amarela corresponde a qual fração da área do retângulo? Maravilha, pessoal. Temos aqui um retângulo que foi dividido ali em 4 faixas, né? Você tem 4 retângulos menores formados a partir do retângulo original e você tem ali o desenho das diagonais também que preenchem a figura. E a questão quer saber, considerando o retângulo como um todo, qual que é a fração que representa aí a parte amarela, a parte pintada? Como a questão disse, são 4 retângulos de mesma largura, são 4 faixas de mesma largura. Então essa parte aqui de baixo, que está pintada de amarelo, é 1/4, beleza? Falta a gente saber a parte de cima, aquele triângulo ali de cima que está pintado, qual que é a fração em relação ao retângulo inteiro. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou dividir a figura em 2. Tá vendo que o triângulo ele fica exatamente na metade de cima do nosso desenho, do nosso retângulo original? Pois é, eu vou pegar essa metade de cima ali, pessoal, essa metade de cima, e vou inverter ela, vou virar de cabeça para baixo e a gente tem um triângulo aqui. Lembrando que é a mesma parte de cima do desenho original. E por que eu vou fazer isso? O triângulo ele tem uma fórmula para a gente calcular a área dele, que é a base vezes a altura sobre 2. Nesse caso aqui, a base é justamente a base do retângulo original e a altura ali é metade da altura do retângulo original. Mas antes de você precisar fazer qualquer conta, pensa no seguinte. Concorda comigo que base vezes altura, B vezes H, é justamente a área do retângulo, daquele retângulo que a gente selecionou, que o triângulo está dentro? Pois é, como é sobre 2, quer dizer que o triângulo é metade da área desse retângulo. E veja, esse retângulo é metade do retângulo original. Em outras palavras, o triângulo amarelo ele tem metade da área do retângulo original. Metade da metade, pessoal, é 1/4, é uma parte em 4, metade da metade. Então, 1/4 é a área só considerando ali do nosso triângulo amarelo. E 1/4 mais 1/4 é 2/4. E 2/4 é meio, é metade. Ou seja, a razão, a proporção, a fração que representa a quantidade que foi pintada desse nosso retângulo original é metade, 1/2, 1 sobre 2. E isso corresponde ao nosso gabarito letra C, Canadá. Questão 8. Pedro e Paulo fizeram compras no supermercado. Pedro comprou 4 garrafas de suco por R$ 5,50 cada garrafa e 5 pães por R$ 2,20 cada pão. Paulo comprou 1,4 kg de banana por R$ 5,00 o quilograma. Qual das expressões aritméticas abaixo representa a quantia em reais que Paulo deve dar para Pedro, de modo que ambos tenham contribuído com o mesmo valor para as compras? Maravilha, pessoal!
A primeira etapa aqui é a gente calcular quanto exatamente cada um gastou. O Pedro, a questão diz pra gente que comprou 4 garrafas de suco por R$ 5,50 cada garrafa. Então, na conta que a gente vai fazer é 4 vezes 5,50 ou ainda 5,5, que é a mesma coisa. E além disso, ele também comprou 5 pães por R$ 2,20. Então, a gente soma ali 5 vezes R$ 2,20 ou ainda 5 vezes 2,2, que é a mesma coisa. Já o Paulo, ele comprou 1,4 kg de banana e cada quilograma era R$ 5. Então, na conta do que o Paulo gastou, a gente vai ter 1,4 vezes 5. Fazendo essa conta, pessoal, 4 vezes 5,5 dá 22. Lembrando sempre que a gente faz a multiplicação antes da soma. 5 vezes 2,2 dá 11. E 22 com 11 dá 33. Ou seja, Pedro gastou R$ 33. E Paulo é só fazer a conta também. 1,4 vezes 5 vai dar exatamente 7. Então, Pedro gastou R$ 33 e Paulo gastou R$ 7. Somando os dois, o total gasto foi 40. Então, pensa o seguinte, se a ideia é os dois gastarem a mesma quantidade nas compras, cada um vai ter que gastar 20. Só que o Paulo gastou apenas 7 e o Pedro gastou 33. Então, o Paulo gastou 7 e para chegar em 20 falta quanto? Falta 13. O Paulo deve dar R$ 13 a Pedro. Se ele fizer isso, certo, pessoal? O Paulo vai ter gasto R$ 20 ao todo, porque ele já gastou 7. E o Pedro vai ter gasto 33, menos os 13 que ele vai receber do Paulo. Então, ambos vão ter gastado R$ 20. E qual que é a conta que a gente precisa fazer? Veja só. 20 é o valor que cada um deveria ter gasto, só que o Paulo gastou 7 e o Pedro 33. Paulo gastou R$ 13 a menos do que devia e Pedro gastou R$ 13 a mais do que devia. A diferença deles, pessoal, é de R$ 26. 33 menos 7 é R$ 26 e metade disso é 13. O Paulo, para igualar o valor da compra, ele deve pagar metade da diferença do que os dois compraram. Então, olha só a conta. É tudo que o Pedro comprou menos o valor que o Paulo comprou sobre 2. A parte verde é 33, a parte azul é 7, 33 menos 7 vai dar 26, sobre 2 dá 13, que é exatamente o que Paulo deve pagar a Pedro. E olhando nas alternativas, pessoal, lembrando sempre que nas contas a gente resolve primeiro o que está dentro dos parênteses, certo, pessoal? E depois faz a divisão. Veja lá, a gente tem que ter uma divisão por 2 no final. E a gente tem que pegar o valor que o Pedro gastou, que é 4 vezes 5,5 mais 5 vezes 2,2, e subtrair o valor do Paulo, que é 1,4 vezes 5. Se você ficou com dúvida, outra sugestão é chegar na conclusão de que o Paulo deve R$ 13 e usar todas as alternativas, cada uma delas, e calcular qual que é o valor que dá a cada alternativa. E quando você chegar na conclusão de que a alternativa A é a que tem ali o valor 13, quando você fizer a conta como um todo, você vai chegar na conclusão, assim como a gente, que o nosso gabarito só pode ser letra A Argentina. Questão 9. José tem várias peças que se encaixam perfeitamente nos espaços dos tabuleiros abaixo. São 8 peças iguais em forma de quadrado e 9 peças iguais em forma de triângulo. É possível juntar 2 peças em forma de triângulo para formar um quadrado que se encaixa no tabuleiro. E a questão mostra pra gente ali 2 triângulos formando um quadrado. Qual dos tabuleiros abaixo José pode cobrir sem sobreposição usando todas as suas peças? Vamos lá, pessoal. A questão diz pra gente que o José tem 8 quadrados e 9 triângulos. A questão também falou pra gente que 2 triângulos juntos podem formar um quadrado, mas lembre-se, não dá pra eu quebrar um quadrado e transformar em 2 triângulos. Beleza? Então tem que ter 8 quadrados inteiros. Vamos analisar a letra A. A letra A, pessoal, já não pode ser, porque olhando os quadrados inteiros, a gente tem 7 quadrados inteiros. Sendo que a questão falou pra gente que o José tem 8 peças quadradas. Como a gente viu, não dá para o José quebrar um quadrado em 2 triângulos. Dá sim para ele juntar 2 triângulos em um quadrado, mas ele não pode quebrar uma peça ao meio. E como ele tem que usar 8 quadrados inteiros, a letra A já não pode ser a nossa resposta, porque só tem 7 quadrados inteiros. Vamos analisar a letra B. A letra B, pessoal, fazendo a mesma estratégia, ela tem 9 quadrados inteiros. Até aí tudo bem, porque ele vai colocar 8 quadrados inteiros, certo? E o 9º quadrado que está ali na figura pode ser, por exemplo, formado por 2 triângulos, que a questão falou pra gente que ele pode fazer isso.
Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o José ele colocou ali 8 quadrados e o nono quadrado na verdade são 2 triângulos que a gente quebrou ali na figura. E agora é só ver quantos triângulos tem na figura. Fazendo a contagem, a gente tem exatamente 9 triângulos que formam essa figura, além dos 8 quadrados. Então a letra B pode ser a nossa resposta. Dá para usar exatamente 8 peças quadradas e 9 peças triangulares para formar essa figura. Vamos analisar a letra C. E a letra C, pessoal, também não pode ser a nossa resposta, porque fazendo a contagem dos quadrados inteiros, só tem 7 e a gente tem 8 peças quadradas. Então não tem como José formar essa figura aí com as peças dele. Letra D, mesma coisa, também não dá, analisando aqui a quantidade de quadrados. Veja que são 7 quadrados apenas, certo? E a gente tem 8 peças, então tem que ter pelo menos 8 quadrados. Letra D não pode ser a nossa resposta. E letra E, vamos analisar aqui. Tem bastante quadrados, se você fizer a conta tem 11 quadrados. Mas até aí tudo bem, certo? Lembre-se que a gente pode pegar 2 peças triangulares para formar um quadrado. 8 peças ali realmente são quadrados e outras 3, pessoal, são triângulos que o José juntou ali em pares para formar o quadrado, certo? Que nem a gente desenhou ali. Só que temos um problema, porque a gente tem apenas 9 peças triangulares. E se a gente olhar esse desenho, a gente vai ter 13 peças triangulares, 13 triângulos, é muito triângulo, a gente não tem peça para fazer tudo isso. Em número de quadrados até dá, mas falta triângulos. Letra E não pode ser a nossa resposta. E com isso, só sobra pra gente o gabarito dessa questão, que é a letra B, Brasil. Questão 10. Antônio, Benedito e Carlos colecionam figurinhas. O número de figurinhas de Antônio é igual a 4/5 do número de figurinhas de Benedito. O número de figurinhas de Carlos é igual a 3/4 do número de figurinhas de Benedito. Dos 3 amigos, quem tem mais e quem tem menos figurinhas nessa ordem? Primeira coisa, Antônio tem 4/5 do que o Benedito tem. Isso quer dizer que o Antônio tem menos figurinhas do que o Benedito. E outra coisa, Carlos tem 3/4 do que o Benedito tem. Então Carlos também tem menos figurinhas do que o Benedito. Se o Antônio tem menos do que o Benedito e o Carlos tem menos do que o Benedito, fica claro pra gente que quem tem mais aí com certeza é o Benedito. E a questão pergunta quem que tem mais e quem que tem menos. E com isso a gente já sabe que quem tem mais é o Benedito. Então a nossa resposta correta só pode começar com o Benedito. Então a gente já elimina algumas alternativas, porque a gente sabe que o Benedito tem mais figurinhas do que Antônio e mais figurinhas do que o Carlos. Então ele é o amigo que tem mais figurinhas. E vamos imaginar o seguinte, pessoal. Vamos supor que o Benedito tem 100 figurinhas. A questão disse que o Antônio tem 4/5 do que o Benedito tem. 4/5 de 100. Então a cada 5 figurinhas que o Benedito tem, o Antônio tem 4. Ou seja, 50 figurinhas que o Benedito teria, o Antônio teria 40. E seguindo essa proporção, 100 figurinhas, o Antônio teria 80. E quando a questão fala 4/5 do total do que o Benedito tem, é só fazer a multiplicação. 4/5 de... e aí você coloca o total. Como a gente imaginou que o Benedito tem 100, a gente chutou esse número, a questão não disse pra gente, e você podia testar isso com outros números, 4/5 de 100 dá 80 figurinhas no nosso exemplo. E a mesma ideia se aplica ao Carlos. Carlos tem 3/4 do que o Benedito tem, ou seja, a cada 4 figurinhas que o Benedito tem, Carlos tem 3. Fazendo a conta aqui, 3/4 do total que o Benedito tem, que seriam 100 figurinhas, 3 vezes 100 dá 300, 300 sobre 4, 75. Ou seja, Carlos teria 75 figurinhas, o que é um pouco menos do que o Antônio, certo? Então, se o Benedito é o amigo que tem mais figurinhas, o Carlos vai ser o amigo que tem menos figurinhas, ele vai ter um pouco menos do que o Antônio. Então, o nosso gabarito só pode ser a letra C, Canadá. Benedito tem mais figurinhas e Carlos tem menos figurinhas. Beleza? Questão 11. Uma folha retangular preta foi cortada em 2 pedaços. Um deles está mostrado abaixo. E aí a questão mostra o nosso pedaço de folha aí retangular, pintado em preto. E a questão pergunta simplesmente, qual é o outro pedaço? Aqui, pessoal, a gente vai ter que imaginar qual peça encaixa. Qual alternativa encaixa naquele desenho que a questão forneceu pra gente inicialmente. Olhando aqui as alternativas, com certeza vai ser uma delas para encaixar no nosso desenho original. A gente consegue perceber que são originalmente folhas retangulares. Então vamos imaginar como que eram essas folhas antes. Eu fiz aqui o desenho para complementar as figuras. E vamos pintar aqui para ficar mais fácil de entender qual figura que pode ser aqui
a nossa resposta. E aqui não tem muito segredo, tem que comparar o desenho que a questão deu pra gente com os desenhos das alternativas. Eu, pessoalmente, consegui perceber olhando esse zigue-zague, essa pontinha que é aqui justamente na letra D. E só com isso você já conseguia matar a charada. Mas vamos ver aqui. Letra A, pessoal, não é. Letra A, ela tem uma parte bem grossa ali que foi cortada, que não faz sentido com a nossa peça original. Letra B, se a gente comparar, também não, pessoal. Também não faz muito sentido. Ela é muito maior do que a peça que a gente tem. Letra C também. Veja que são peças maiores do que a peça que a gente tem. Letra D, opa, pegando aqui a letra D e virando o desenho em 90 graus, a gente consegue perceber que é a mesma figura. Então letra D é a nossa resposta. E letra E também não, pessoal. Então fica nítido aqui pra gente que o nosso gabarito, a folha retangular que foi cortado, né, para formar a figura que a questão deu pra gente, só pode ser a folha da letra D, Dinamarca. Questão 12. Em um mês, 3 domingos caem dias pares. Em que dia da semana cai o dia 10 desse mês? Beleza, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte. A semana tem 7 dias. Então, imaginando que o dia 1 seja domingo, dia 2 vai ser segunda, dia 3 terça, 4 quarta, 5 quinta, 6 sexta, 7 sábado, 8 domingo. E somando mais 7, dia 15 vai ser domingo. Somando mais 7, dia 22 vai ser domingo. Somando mais 7, dia 29 vai ser domingo. Então sempre é de 7 em 7 dias. Então se o dia 1 é domingo, o dia 8 vai ser domingo. Dia 15, dia 22, dia 29. E nesse exemplo que a gente pegou aqui só para começar a pensar, a gente percebe o seguinte. Temos apenas 2 domingos que são pares, que é o dia 8 e o dia 22. Mas repara no seguinte. Dia 1 é ímpar, dia 8 é par, dia 15 é ímpar, dia 22 é par, dia 29 é ímpar. Percebe que como a gente vai somando de 7 em 7, sempre um domingo é ímpar, o outro é par, o outro é ímpar, o outro é par, ele vai alternando. E nesse exemplo, a gente tem 3 domingos que são ímpares, concorda? Então faz sentido pra gente, para facilitar aqui a nossa análise, pensar em um domingo que caia num dia par, certo? Então, no começo do mês, o domingo cai num dia par, porque daí, ao longo dos domingos que vão ter aí no mês, pode acontecer de 3 domingos caírem em dias pares. Vamos ver se é o caso aqui. Vamos imaginar aqui que o domingo começou no dia 2, que é um dia par. O outro domingo vai ser dia 9, o outro vai ser dia 16, dia 23 e dia 30. Certo? Somando 7 em cada vez. E opa, olha só, a gente tem um domingo dia 2, um domingo dia 16, um domingo dia 30, a gente tem 3 domingos que caem aí em dias pares, no mesmo mês. Só com isso a gente já mataria a charada, mas vamos ver se a gente não encontra um outro mês em que tenhamos 3 domingos pares. Vamos ver. Vamos imaginar que o domingo comece no dia 3. A gente já analisou o dia 1 e o dia 2, certo? Vamos imaginar que o domingo é dia 3. Dia 10 vai ser domingo, dia 17, dia 24 e dia 31, se o mês aí realmente tiver 31 dias, que não são todos. Nesse caso aqui, bom, somente 2 domingos caem em dias pares. E se a gente pensar num mês em que o primeiro domingo é dia 4, a gente vai chegar no domingo dia 32 e não tem nenhum mês que tenha 32 dias. Então a gente já pode parar por aí. O nosso mês, com certeza, é um mês em que o primeiro domingo é dia 2. Daí é dia 2, 9, 16, 23, 30. Como o dia 9 é um domingo, o dia 10 do mês, que é o que a questão pergunta pra gente, vai ser com certeza segunda-feira. E só com isso a gente já matava a questão. Se você quiser, só para título de desencargo de consciência, fazer o calendário inteiro, você pode. O mês em questão começa num sábado, dia 2 é domingo, e com isso a gente vai ter 3 domingos em datas pares, e o dia 10 do mês só pode ser uma segunda-feira, e o nosso gabarito é a letra A, Argentina. Questão 13. 9 amigos comeram 5 pizzas, algumas cortadas em 6 fatias e outras cortadas em 8 fatias. Todos comeram o mesmo número de fatias e não sobrou nada. Quantas fatias cada um comeu? Bom, pessoal, ficaria muito fácil se a gente soubesse o total de fatias, já que a gente tem 9 amigos. Então imagina que são 27 fatias. Eu tô chutando, mas é só para você entender a ideia. Se são 27 fatias e são 9 amigos, 27 dividido por 9, a gente teria 3 fatias por pessoa. Então qual que vai ser a ideia aqui? Descobrir o número total de fatias, beleza? A questão disse que algumas pizzas, e são 5 pizzas, foram cortadas em 6 fatias, então a gente pode imaginar que são X pizzas,
certo? O x é o número de pizzas de 6 fatias. Pode ser uma pizza, 2, 3, 4. E outras pizzas foram cortadas em 8 fatias. Então o y é o número de pizzas de 8 fatias, beleza? E isso tem que ser igual a 9m. Não se preocupa muito com essa anotação. É só para você entender que é um número múltiplo de 9. Como assim? Tem como você somar a quantidade de fatias e dar 30? Por exemplo? Não. Por quê? Porque são 9 amigos, todo mundo comeu a mesma quantidade de fatias e não sobrou nada. Então, com certeza, a quantidade total de fatias é um múltiplo de 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54. E a gente sabe também que se a gente somar as pizzas de 6 fatias com as pizzas de 8 fatias, isso vai dar o total de pizzas, que são 5. E agora aqui, a melhor maneira de a gente resolver essa questão é chutar valores. Eu tenho x, que é o número de pizzas de 6 fatias, e y, que é o número de pizzas de 8 fatias. Como eu sei que tem pizza de 6 fatias e tem pizza de 8 fatias, nenhum dos valores ali do x ou do y vai ser 0. Vamos supor que a gente tem uma pizza de 6 fatias e 4 pizzas de 8 fatias, já que o total são 5 pizzas. Nesse caso, substituindo na continha de baixo, eu teria 1 vezes 6 mais 4 vezes 8. 1 vezes 6 dá 6, 4 vezes 8 dá 32 e 6 com 32 dá 38. Não pode ser isso porque, como a gente discutiu, são 9 amigos, todo mundo comeu a mesma quantidade, então o número tem que ser múltiplo de 9. E 38 não é múltiplo de 9. Vamos tentar de outro jeito. Vamos imaginar agora que a gente tem 2 pizzas de 6 fatias e 3 pizzas de 8 fatias. Substituindo ali na nossa conta, a gente fica com 2 vezes 6 mais 3 vezes 8. 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 8 dá 24 e 12 com 24 dá 36. Opa! Parece que faz sentido, porque 36 é múltiplo de 9. Então parece que o fato é que a gente tem 2 pizzas com 6 fatias e 3 pizzas com 8 fatias. Se você tentar outra combinação, por exemplo, 3 pizzas menores e 2 pizzas maiores de 8 fatias, vai dar 34 fatias, que não é múltiplo de 9. E a mesma coisa se você tentar com 4 pizzas de 6 fatias e uma pizza de 8 fatias, que vai dar 32 fatias, também não é múltiplo de 9. Então, com certeza aqui, pessoal, são 36 fatias ao todo. E como são 9 amigos, 36 fatias por 9 amigos, com certeza vai dar 4 fatias por pessoa. E essa é a resposta da nossa questão, letra A de Argentina. Questão 14. No quadro de aniversariantes da turma da professora Cláudia, há no mínimo 2 e no máximo 6 aniversariantes em cada mês. Há exatamente 2 meses com 6 aniversariantes em cada um e exatamente 3 meses com 2 aniversariantes em cada um. Dentre as quantidades abaixo, qual pode ser o número de alunos da turma da professora Cláudia? Beleza, pessoal. Veja só, a questão não quer saber exatamente quantos alunos tem a turma, e sim quais são os valores possíveis. Lembrando que o ano tem 12 meses, beleza? A questão diz pra gente que a gente tem 2 meses com 6 aniversariantes em cada um. Então, 2 meses, vamos dizer que é janeiro e fevereiro, tem 6 pessoas que fazem aniversário. Exatamente 6 pessoas nesses exatos 2 meses. Então, os outros meses podem ter 5, 4, 3 ou 2 aniversariantes. Só que a questão também falou pra gente que em exatamente 3 meses a gente tem 2 aniversariantes. Então, 3 meses a gente tem exatamente 2 pessoas. Nesses 2 meses com 6 pessoas a gente tem 12 pessoas. E nesses 3 meses com 2 pessoas a gente tem 6 pessoas. Só que a gente tem 12 meses no ano. Então, faltam 7 meses aí, certo? Como a questão disse que exatamente 3 meses a gente tem 2 aniversariantes, quer dizer que nos outros meses, no pior caso, pensando na turma mais vazia possível, nesses outros 7 meses a gente tem 3 aniversariantes em cada um. Pensando no pior caso, no caso em que a gente tem a menor quantidade de alunos. Nos 7 meses que restaram, a gente teria 3 pessoas em cada mês. E pensando no caso da turma mais cheia, pessoal, o melhor caso, nesses 7 meses que a gente não sabe, a gente teria 5 aniversariantes em cada mês. Teria 35 pessoas aí nesses 7 meses. Então, no pior caso, a gente tem 7 meses com 3 pessoas e no melhor caso, 7 meses com 5 pessoas. Essas são as possibilidades, pessoal. Então, pensando no pior caso, a gente vai ter quantas pessoas? 12 mais 6 mais 21 dá o quê? 18 mais 21, 39 pessoas. Então, no mínimo, essa turma aí da Cláudia tem 39 pessoas. E no melhor caso, no caso com a maior quantidade de alunos, a gente vai ter 12 mais 6, 18, 18 mais 35, 53
alunos. Então, a gente não sabe exatamente quantos alunos são, mas a gente sabe que no mínimo é 39 e no máximo 53. E adivinha qual que é a única alternativa que tem um número, uma quantidade de alunos nesse intervalo, entre 39 e 53? Exatamente, é a nossa letra B, Brasil, que é o gabarito da nossa questão. Questão 15. José empilhou 14 cubos com faces brancas ou azuis, conforme mostra a figura. Quantos desses cubos podem ter todas as faces azuis? Maravilha, pessoal. Aqui você vai precisar ter a arte de conseguir enxergar em 3D em 3 dimensões. A questão disse que são 14 cubos que estão ali com as faces, ou a face é branca ou a face é azul. E ela pergunta qual que é o máximo, quantos dos cubos podem ter todas as faces azuis. Veja que a gente não consegue enxergar todos os cubos ou todas as faces. Então, para a gente pensar na quantidade máxima, a gente pode assumir que todas as faces que a gente não vê são azuis, estão pintadas de azul. Que aí a gente consegue pensar em qual que é a quantidade máxima de cubos com a cor azul, que estão inteiramente pintados de azul. E qual que vai ser a estratégia aqui? Vai ser a gente pensar numa forma de tirar os cubos que a gente já viu que não tem, que tem uma face que não é azul, para ver o que sobra. Vamos começar com esse cubo aqui que está empilhado em cima de todos os outros, certo? Se você analisar bem a figura, existem 2 cubos abaixo dele. Mas a gente já pode remover esse cubo porque a gente já viu que ele tem faces que não são azuis. Então vamos retirar esse cubo e a gente vai ficar com 13. E aquela face do cubo de baixo que a gente não viu, certo? Vai ser azul, justamente porque a gente quer pensar no melhor caso possível. No caso em que todas as faces que a gente não consegue ver são azuis. Analisando essa pontinha aqui, esse cubo também tem uma face que não é azul. Dá pra gente retirar ele, beleza? E ficamos assim. Mesma coisa aqui. Esse cubo aqui da ponta tem uma face que é branca e a gente pode retirar ele. Lembrando que sempre as faces que a gente não estava vendo antes, a gente assume que são azuis para a gente imaginar no melhor caso possível, na quantidade máxima de cubos que podem ser inteiramente azuis. Esse cubo aqui da ponta também tem 2 faces que não são azuis, a gente pode retirar. E ficamos com 10 cubos. E esses 3 aqui, pessoal, essa linha inteira, a gente consegue perceber que nenhum deles é inteiramente azul. Então vamos retirar todos e vai sobrar apenas 7 cubos. Esse cubo aqui do canto também tem uma face que não é azul, a gente pode retirar. E esse cubo aqui de cima tem faces que não são azuis, vamos retirar também. Ficamos com 5 cubos. E a partir de agora, é possível que todos esses 5 cubos que estão aí sejam inteiramente azuis, pessoal. Então, essa é a nossa resposta. O nosso gabarito, a quantidade máxima de cubos que podem ter todas as faces azuis são 5 cubos. E o nosso gabarito é a letra E, cubo. Questão 16. Em uma cidade, 1/4 da população tem pelo menos uma bicicleta. Dentre os que têm bicicleta, 1/3 tem mais do que uma. Qual fração da população tem apenas uma bicicleta? Muito bem, pessoal. Vamos pensar o seguinte. 1/4 da população, que seria essa parte laranja do nosso gráfico aí de pizza, tem pelo menos uma bicicleta. Pode ser que tenha mais do que uma. E a questão disse pra gente que dentre esse pessoal aí que tem bicicleta, 1/3 tem mais do que uma bicicleta. Então, 1/3 dessa parte laranja, que é essa parte verde que a gente desenhou aí. E a questão que é a fração da população que tem apenas exatamente uma bicicleta, que é essa parte aqui que agora a gente pintou em vermelho. Que é 2/3 do pessoal que tem bicicleta. Porque veja só, do pessoal que a gente pintou que tem bicicleta, de 3 partes, 2 tem exatamente uma bicicleta. É 2/3 do total de pessoas que têm bicicleta, que é 1/4 da população em geral. Como é 2/3 de 1/4, é uma fração de um outro número, a gente faz o quê? A gente faz multiplicação. É 2/3 de 1/4. Para isso, basta multiplicar. 2/3 vezes 1/4, que dá quanto? Multiplicação de frações, a gente multiplica o que está em cima pelo que está em cima, então 2 vezes 1 dá 2, e o que está embaixo pelo que está embaixo. 3 vezes 4 dá 12. 2/12. Mas isso não está nas alternativas, porque a gente pode simplificar essa fração por 2 em cima e embaixo. 2/12, se a gente dividir todo mundo por 2, fica 1/6. 1/6 da população tem apenas exatamente uma bicicleta e o nosso gabarito é a letra B, bicicleta. Questão 17.
Paulinho tem um relógio que só tem o ponteiro das horas. Um dia ele saiu de casa pela manhã quando o ponteiro das horas apontava exatamente para o 32º minuto, conforme mostrado na figura. E aí a questão dá pra gente a figura do ponteiro das horas apenas. Ao voltar para casa à tarde, o ponteiro das horas apontava exatamente para o 11º minuto. Quanto tempo ele esteve fora de casa? Beleza, pessoal. Primeiramente, a questão disse que o ponteiro estava ali no 32º minuto, então a gente vai fazer um risquinho no momento em que o Paulinho saiu de casa. Estava no 11º minuto, então a gente vai fazer outro risquinho no momento em que o Paulinho chegou em casa. E a gente tem que saber quanto tempo se passou desde então. Bom, olhando as horas inteiras, porque beleza, ele saiu 6 e alguma coisa, já que a gente não tem o ponteiro dos minutos. Mas ele saiu antes das 7, correto? Então das 7 às 8 dá 1 hora, das 8 às 9 dá 2 horas, das 9 às 10, 3 horas, 10 às 11, 4, 11 às 12, 5, 12 à 1 da tarde, 6 e 1, 2 da tarde, 7 horas. Então são 7 horas inteiras, pelo menos, certo? Falta esse pedaço verdinho aqui que a gente não sabe exatamente quantos minutos são, mas é 7 horas e alguma coisa. Bom, pessoal, pensa no seguinte. Você concorda comigo que um relógio analógico, que é o que a questão mostrou pra gente, tem 60 minutos, tem 60 marquinhas de minutos, certo? E a gente tem 12 horas, então 60 dividido por 12 dá 5. 5 o quê? 5 minutos, ou seja, imagine o ponteiro, esquece o ponteiro das horas, imagine que a gente tem o ponteiro dos minutos. Se o ponteiro dos minutos está em cima do número 6 e vai para o número 7, se passou quantos minutos? 5 minutos, beleza? Porque a gente tem exatamente 5 minutos que separa um número do outro. Só que o ponteiro das horas, bem, se passa 1 hora quando ele pula do 6 para o 7, certo? Então, nessa 1 hora, o ponteiro das horas, ele passa ali por 5 minutos no relógio. E como 1 hora tem 60 minutos e são 5 divisões ali de minutos que esse ponteiro atravessa para passar 1 hora, quer dizer que cada minuto que o ponteiro das horas mexe são 12 minutos passados. Entendeu? Porque veja, do 6 para o 7, o ponteiro das horas atravessou 5 minutos. E 5 minutos é 1 hora. Como mudar 5 minutos é a mesma coisa que mudar 1 hora quando a gente pensa no ponteiro das horas, quer dizer que cada minuto que o ponteiro das horas atravessa são 12 minutos que se passaram. E analisando ali, pessoal, o ponteiro das horas, ele passou 2 marquinhas ali do 6 e falta ele passar 3 marquinhas ali. E depois do 2, ele passa uma marquinha também, certo? Então cada bolinha ali verde que a gente desenhou, 3 embaixo e 1 em cima, são 12 minutos. Ou seja, a gente tem 12, 24, 36, 48 minutos a mais. Então a gente já viu as 7 horas completas marcadas em azul e agora esses 48 minutos marcados em verde. Certo? Porque cada vez que o ponteiro das horas passa por 1 minuto, quer dizer que se passaram 12 minutos na vida real. Beleza? Então são 48 minutos, 7 horas e 48 minutos. E o nosso gabarito, pessoal, com certeza é a letra D, Dinamarca. Questão 18. Uma formiga percorreu o trajeto indicado na figura, formado por segmentos verticais e horizontais, começando e terminando no mesmo ponto. Quantos centímetros ela andou? Beleza, pessoal. Vamos pensar o seguinte, para facilitar aqui o entendimento. Aqui no começo, a formiga subiu 8 centímetros, certo? E como isso aí é um circuito, ou seja, a formiga volta para o lugar original, com certeza ela vai ter descido 8 centímetros depois. Ainda que a gente não saiba naqueles pedacinhos quantos centímetros é em cada pedacinho. Mas a gente sabe que se a formiga subiu 8, ela desceu 8. E no trajeto horizontal, a gente só sabe a medida 5 ali em cima e a 8 ali embaixo. Mas faltam algumas medidas para a gente entender qual que é o total que a formiga andou. Bom, vamos pensar naquele primeiro trajeto em vermelho com a letra D. Bom, foi menos que 5 centímetros, mas pode ter sido 4, 3, 1 centímetro, a gente não sabe. Mas eu quero que você entenda que aquilo que a formiga tiver andado para a direita, ela vai ter voltado para a esquerda, já que é um circuito. Assim como tudo que ela subiu, ela desceu, tudo que ela for para a direita, ela vai ter que voltar depois. Então, nesse momento, ela foi 5 para a direita, voltou D centímetros, que eu não sei quanto é. Se facilitar para você, substitua o D por 3, por exemplo, que você vai chegar lá. E depois ela foi mais 8 centímetros para a direita. Essa conta aí, 5 menos D mais 8, é o total que a formiga foi para a direita. E é só a gente pensar que ela voltou, ela foi para a esquerda,
essa mesma distância, 5 menos D mais 8. Lembra, tudo que ela sobe ela desce, tudo que ela foi para a direita ela vai ter que voltar para terminar esse circuito. Então quanto que essa formiga andou, pessoal? Ela andou primeiramente 5 centímetros, depois ela andou D centímetros e depois ela andou 8 centímetros. Então 5 mais D mais 8. E depois ela voltou tudo, que são aqueles dois trajetos ali embaixo, que é o 5 menos D mais 8. De novo, se tá confuso para você, substitua o D por 2 ou 3 e siga essa lógica. Mas tanto faz aquele valor D, pessoal, porque é o seguinte, nessa continha que a gente montou, D com D, a gente subtrai e fica 0. Então a formiguinha andou 5 mais 8 mais 5 mais 8, 26 centímetros. Veja só, 26 centímetros considerando esquerda e direita, tranquilo? Ela subiu 8, desceu 8 e andou 26 ali, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então somando tudo, 8 com 8 dá 16, 16 com 26 dá 42 centímetros. Então, o percurso total da nossa formiguinha nesse trajeto é de 42 centímetros, letra E de formiga. Questão 19. As idades de 3 crianças são 7, 8 e 9 anos. Na figura, vemos a resposta de cada uma delas quando perguntada sobre suas idades. A criança com 8 anos foi a única que mentiu. E aí você tem uma garota dizendo que não tem 7, uma garota dizendo que não tem 8 e um garoto que diz que não tem 9. A criança mais velha e a criança mais nova são nessa ordem e seguem as alternativas. Bom, vamos começar a questão com essa garota aqui. Vamos supor que ela tem 8 anos. Se ela tem 8 anos, como a questão falou pra gente, quer dizer que ela mentiu. Então ela mentiu e outras duas falaram a verdade. Bom, se ela tem 8 anos, quer dizer que ela mentiu. E se ela disse não é 7, tendo 8 anos... Bom, isso seria verdade. Se essa garota tem 8 anos, ela mentiu. Mas se ela disse não é 7, então ela estaria falando a verdade. A gente entra num paradoxo aqui que não faz sentido. Porque se ela tiver 8 anos, ela vai estar falando a verdade. E a questão diz que a criança de 8 anos mentiu. Vamos pensar nesse garoto aqui de 9 anos. Vamos imaginar que ele tem 8 anos. Se ele tem 8 anos, quer dizer que ele mentiu. Só que se ele tem 8 anos e diz que não tem 9, isso é verdade. Então não faz sentido ele ter 8 anos porque ele estaria falando a verdade. E a questão disse que quem tem 8 anos mentiu. Só sobra esta moça aqui, que vamos imaginar que ela tem 8 anos. Se ela tem 8 anos, quer dizer que ela mentiu. E ela disse que não tem 8. Opa, faz sentido, porque se ela tem 8 anos, quando ela diz que não tem 8, isso é mentira. Então descobrimos a idade dessa garota que tem 8 anos. Sobra a morena que diz que não tem 7 e o garoto loiro que diz que não tem 9. Ambos estão falando a verdade. Como as idades são 7, 8 e 9 anos, bom, fica fácil entender que a morena tem 9 anos e o garoto tem 7 anos. E a questão pergunta quem é a criança mais velha e quem é a criança mais nova. Bom, a criança mais velha é a garota morena, então com certeza a primeira carinha, o primeiro rosto da alternativa tem que ser a garota morena, que é justamente a letra B, que é a única alternativa, que inclusive mostra o garoto, o rapaz, como o mais novo. E como a questão pergunta quem é a criança mais velha e a mais nova, com certeza é a nossa letra B, Brasil. Última questão da prova, questão 20. Uma formiga, inicialmente no vértice A, anda sobre as linhas do quadriculado da figura, sempre para a direita ou para cima até chegar ao vértice B. De quantas maneiras ela pode fazer isso passando por algum dos 4 pontos destacados? Beleza, pessoal. Primeira coisa aqui pra gente entender é que a formiga sempre anda ou pra direita ou pra cima. Ela não vai pra esquerda, ela não vai pra baixo. Ela começa no ponto A e ela termina no ponto B, beleza? E são 4 pontos que a questão deu pra gente. Para facilitar aqui a explicação, eu vou nomear esses pontos. P, Q, R e S, tranquilo? Só pra gente entender do que a gente tá falando. Lembre-se, a formiga vai ou pra direita ou pra cima. E para passar pelo ponto P só existe um caminho possível, certo? Que é esse que a gente destacou em verde. Não tem outro caminho, esse é o único. E o ponto S que está ali embaixo é a mesma ideia, né, pessoal? Só existe uma forma da formiga fazer esse trajeto passando pelo ponto S, que é indo tudo para a direita e depois tudo para cima. Então, pontos P e pontos S é um caminho para cada. Agora vamos imaginar aqui, analisar o ponto Q, beleza? Quantas formas a gente tem para chegar até o ponto Q? Ou seja, do ponto A, que é onde a formiga começa, até o ponto Q. Vamos fazer a contagem aqui.
tem uma forma, duas formas, 3, 4, 5, 6 formas de chegar até o ponto Q. Veja, não é o trajeto inteiro, é só até a metade do caminho até o ponto Q. E depois disso, a formiga tem que ir para o vértice B. E quantas formas a formiga tem para ir do ponto Q até o ponto B? 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas também. Então veja, a formiga tem 6 caminhos para ir do ponto A até o ponto Q e 6 caminhos para ir do ponto Q até o ponto B. Quando ela chegar ali na metade do caminho, que é o ponto Q, ela pode escolher qualquer forma, qualquer dos caminhos, dos 6 caminhos que a gente viu, para chegar até o final, que é o ponto B. Então, são 6 possibilidades no começo para chegar até o ponto Q e 6 possibilidades para chegar até o ponto B depois. 6 vezes 6 vai dar 36. 36 possibilidades, 36 formas de se chegar até o ponto B. E o ponto R, pessoal, vai ser uma análise muito parecida. Quantas formas a gente tem de ir do ponto A até o ponto R? Lembrando que a formiga só vai para cima e para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas. E adivinha, do ponto R até o ponto B, a gente tem quantos caminhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 possibilidades para chegar até o ponto R e depois do ponto R são 6 possibilidades para chegar até o ponto B. 6 vezes 6, pessoal, dá 36. Então veja, o ponto P tem uma chance só, um caminho apenas. O ponto S, um caminho apenas. O ponto Q, 36 caminhos e o ponto R, 36 caminhos. Somando tudo, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 36 dá 38 e 38 com 36 dá 74. 74 maneiras, 74 caminhos que a formiga pode iniciar no ponto A e chegar até o ponto B, passando por algum dos pontos que a questão deu pra gente, e o nosso gabarito só pode ser letra E, Equador. Beleza, pessoal? Bem, esse foi o nosso vídeo completão da prova do nível 1 da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, isso é muito importante, deixe o seu joinha. Espero ter contribuído bastante nos seus estudos, espero que você faça uma excelente prova, um grande abraço, excelentes estudos e até a próxima!